Olá a todos, o meu nome é Adriano Rosa da Silva, sou licenciado em Pedagogia e em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, doutorando e mestre em História, com ênfase em História da Educação, pela Universidade Federal Fluminense, mestrando em Educação pela Universidade de Lisboa. Eu atuo como pedagogo numa instituição de ensino federal há 12 anos. Irei apresentar o curso intitulado Metodologia do Ensino para o Professor na Contemporaneidade, que é fruto das pesquisas que desenvolvo, da minha formação acadêmica e da minha experiência profissional. É uma satisfação poder compartilhar os resultados das minhas pesquisas neste 4º Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade, organizado pela editora Amplamente. Bom, o presente curso ele tem como objetivo central discutir a metodologia do ensino na contemporaneidade, articulando pressupostos teóricos e aplicações práticas que fundamentam o trabalho docente na educação básica e superior. Então se destacam como objetivos mais específicos, compreender a identidade docente, sua relação com a formação inicial e continuada, refletir sobre o planejamento pedagógico como elemento central da prática educativa, analisar diferentes métodos e metodologias de ensino à luz da realidade sociocultural dos alunos, discutir o papel do professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem, identificar práticas pedagógicas que favoreçam a aprendizagem significativa, compreender a avaliação como parte integrante do processo educativo, relacionar teoria e prática na construção da praxis pedagógica. Então, a veiculação dos conteúdos curriculares, escolares, entre professor e aluno, garante a aprendizagem efetiva, mas para que isso se torne prática pedagógica coerente com a realidade, caberá ao professor decidir quais metodologias de ensino serão aplicadas e como serão usadas. Recai aí, portanto, a questão da metodologia. Assim, o professor necessita atentar-se à escolha do método, do caminho que melhor conduzirá seus alunos para a aprendizagem. Essa compreensão do professor implica também na definição e ação da sua metodologia de ensino, que, diante de uma perspectiva dialética, realizará conexão entre currículo e a realidade, visando o aprendizado do seu aluno. Parte do entendimento de que o ato de ensinar e aprender não se reduz à transmissão de conteúdos, mas constitui um processo complexo, mediado pela identidade profissional do professor, pela formação docente contínua, pelo planejamento pedagógico e pela escolha consciente de métodos, técnicas e formas de avaliação do ensino e da aprendizagem. Então, o tema do curso ele se insere no debate sobre as transformações da prática pedagógica frente às demandas sociais, culturais e educacionais nos dias de hoje, enfatizando a necessidade
de metodologias de ensino que dialoguem com a realidade sociocultural dos alunos e promovam aprendizagens significativas. Os pressupostos teóricos tomam por base autores como Paulo Freire, José Carlos Libânio, Maurice Tardif, Antônio Novoa, José Manuel Morin, entre outros autores que fundamentam e problematizam a importância da formação docente inicial e continuada como um processo que se dá ao longo da vida. Então, o problema que orienta a reflexão consiste em compreender quais metodologias de ensino podem potencializar o processo de ensino-aprendizagem, superando práticas tradicionais e descontextualizadas que afastam professores e estudantes do sentido formativo da escola e da universidade. Cabe ressaltar que a prática pedagógica contemporânea exige do professor uma postura reflexiva, crítica, comprometida com a realidade dos educandos. A permanência de metodologias tradicionais centradas na transmissão de conteúdos e desarticuladas do contexto sociocultural dos alunos tem contribuído para o distanciamento entre ensino e aprendizagem. Nesse sentido, torna-se imprescindível repensar o planejamento educacional e as metodologias de ensino como instrumentos capazes de promover uma aprendizagem significativa, concreta e prazerosa, buscando-se, portanto, contribuir para a formação de professores capazes de intervir criticamente na realidade escolar, promovendo o ensino contextualizado, reflexivo e socialmente comprometido. É necessário que os professores compreendam e ressignifiquem sua atuação pedagógica, fortalecendo o papel do aluno como sujeito do conhecimento e do professor como mediador desse processo, de modo que a relação professor-aluno, marcada pela execução da metodologia de ensino, demonstra o quão necessário se faz o professor planejar seu trabalho a partir de referenciais teóricos que fundamentam a sua prática, com coesão e coerência, direcionando sua prática pedagógica ao objetivo de aprendizagem. Bom, a identidade docente refere-se às experiências e posições que os profissionais constroem em sua profissão. Existem diversas características sociais e culturais que ressaltam o processo de identidade. O modo como aprendemos e ensinamos é uma característica relacionada ao conhecimento que construímos do decorrer da formação profissional. Esse conhecimento tem grande importância para os sujeitos que fazem parte do ambiente escolar, pois todo professor precisa buscar e construir competências necessárias para agir como profissional e atuar na educação. A temática identidade docente vem sendo preocupação de pesquisadores da área educacional como elemento essencial tanto
para fomentar processos de formação como práticas pedagógicas. Professores e pesquisadores começaram a perceber a importância da reflexão de suas práticas e da necessidade de reelaborarem seus saberes e buscarem sempre aprender por meio da formação profissional, que faz parte da construção da identidade docente de cada professor. Os saberes docentes passaram a ser legitimados pela comunidade e a própria produção teórica começa a acolher uma epistemologia prática na atuação do professor, quando ela trabalha pela educação de forma significativa. Assim, entender como os professores são formados e a que corpos de conhecimentos têm acesso antes, durante e após a formação inicial ou profissional, parece possibilitar construir sentido para as práticas educativas, bem como para o entendimento de que o corpo de conhecimentos a que o professor se submete pode explicar o seu eu, o seu fazer profissional, pois, de uma forma geral, quando se pensa no professor, imagina-se alguém que sabe ensinar algo ou alguma coisa, né, a outrem. Né? Então, dentre as diferentes concepções atribuídas à metodologia e ao método, observou-se, né, que a literatura ainda é bastante divergente na distinção dos termos, mas ao apresentar algumas dessas metodologias de ensino, eu percebi que os autores, ora, as descrevem como método, ora como técnica. Então, foram selecionadas algumas propostas, né, técnicas associadas a métodos que sintetizam nas metodologias de ensino, contribuindo com o professor para uma aprendizagem dinâmica. Dentre as técnicas de ensino, eu destaco a aula expositiva, que se tornou uma metodologia de ensino que surgiu num período histórico em que o professor expunha seus conhecimentos e os alunos ouviam-no passivamente, referindo-se à pedagogia tradicional. No entanto, essa característica metodológica perde sua função quando o professor adota o método dialético e acrescenta a essa terminologia a dimensão dialógica. Sendo assim, o professor pode utilizar essa metodologia numa perspectiva de introduzir um novo assunto do programa de ensino, permitir uma visão global e sintética de um assunto, apresentar e esclarecer conceitos básicos de determinada unidade de estudo, concluir estudos. Além disso, existem elementos-chave para uma aula expositiva bem-sucedida. Entre eles, o planejamento criterioso da aula, determinando seu objetivo, traçando o esquema essencial, calculando o tempo, uso de linguagem clara e precisa, utilização de recursos que mantenham o interesse do aluno e, ao final da aula, fazer uma síntese do assunto abordado. Outra técnica, o estudo de texto, implica no que, de fato, sua nomenclatura expressa, o estudo minucioso de um texto. Então, essa metodologia tem como base sua leitura e releitura, permitindo que o aluno
né, mergulhe na história, né, a ponto de adquirir conhecimento e, ao mesmo tempo, levantar questionamentos e buscar respostas, a fim de que o texto possa ser explorado e o aluno consiga realizar analogias com outros textos lidos. Então, para o seu desenvolvimento, o professor pode começar motivando o seu aluno à leitura através de pesquisa bibliográfica ou pesquisa de campo, observação, discussão, debate sobre filmes que tratam da temática do livro que será lido. Ou seja, todas essas metodologias antecedem a metodologia estudo de texto. Então, esse trabalho prévio, né, pretende garantir o envolvimento do aluno com a leitura, que é peça fundamental para o estudo. Assim, essa pode ser individual, coletiva, oral, silenciosa. Ao colocar em prática essa metodologia, torna-se importante que o primeiro contato com o texto seja individual e silencioso, para que o aluno tenha uma visão global e, ao mesmo tempo, faça comparações com suas histórias, seguido da exposição oral e coletiva, que formará, além de bons leitores, bons ouvintes. Ao interpretá-lo, pode-se dizer que essa metodologia conduz à prática da leitura e releitura, de forma que o aluno se envolva com o texto a ponto de compreender, interpretar, analisar e sintetizar para a recriação de novos textos. Avançando para mais uma técnica, temos o estudo dirigido, em que tem-se a visão de estudar sob a orientação do professor, né, de fato, não se restringe a isso, né, pressupõe a diretividade, né, por parte do professor, se fundamenta na atividade do aluno e se efetiva na situação sócio-individualizada em sala de aula ou fora dela também. Então, sempre sob a direção do professor. Então, busca na preparação de um roteiro pelo professor para que se desenvolva determinada atividade com o aluno, que designará os passos que o aluno deverá percorrer para cumprir com o desenvolvimento da atividade e assim espera alcançar o objetivo previsto pelo professor. Tal prática não depende única e exclusivamente da memorização, e sim da análise e reflexão, né, sobre aquilo que foi proposto, né, fazer. Então, o aluno ele não encontrará respostas prontas, né, à sua leitura, deverá ser aprofundada, a fim de que busque respostas no seu contexto. Com isso, o estudo dirigido deve conter momentos individualizados e socializados em que o professor poderá aplicar outras metodologias de ensino no que se refere ao debate, né, do tema. Então, permitindo o aluno ir além, né, das puras palavras do autor. Em meio a esse debate ocorre a aplicação do método de problemas, né, outra técnica de ensino, com base naquilo que o aluno estudou, que conduz o aluno a propor alternativas de dissolução à temática debatida. Outro exemplo, a discussão, onde a comunicação existente entre professor e aluno pode acarretar uma discussão, reflexão sobre um determinado assunto. Então, o professor expõe um assunto e, por meio da discussão, vai esmiuçando as implicações que surgem ao longo da análise. Então, essa técnica metodológica, ela permite que o aluno seja ativo e crítico durante o processo de aquisição do conhecimento, pode ser usado durante ou após, né, uma aula expositiva do professor ou colegas, após um filme, uma sessão de slides, como preparação para um projeto a ser realizado. Então, como metodologia de ensino, provoca a cooperação intelectual, onde professor e aluno trocam informações detalhadas sobre o assunto em questão, gerando novos conhecimentos. O debate é outra técnica, né? Pode surgir em decorrência de uma discussão
o que encaminha o professor, o aluno, ou aluno-aluno, ao confronto, né, dos diferentes pontos de vista. Nesse sentido, a metodologia deve ser aplicada com o devido planejamento, exigindo que o aluno tenha, no mínimo, estudo bibliográfico, né, o estudo de campo, experiências sobre o assunto em questão, o que contribuirá para o desenvolvimento intelectual do aluno através da exposição de diferentes ideias e conceitos abordados durante o debate. O seminário é outro tipo de técnica que pode ser utilizada. Então, a partir da análise, uma metodologia inspira, né, a outra. Assim, essa prática pode desencadear a exposição oral, discussão e o debate. Indica a germinação de ideias, né, discussões, debates sobre um determinado tema, envolvendo especialistas, educadores, técnicos, alunos, que semeiam novas informações, conhecimentos. Pode ser representado de forma mais restrita quando trabalhado em sala de aula, envolvendo a temática, professor e aluno. Assim inclui o aluno como o desenvolvedor do processo, o que não isenta o professor de suas responsabilidades. Nesse caso, o professor participa das etapas, orientando, intervindo, mediando, conduzindo, direcionando. Então, as ações dos alunos, ou seja, seu grau de envolvimento com a metodologia, é o mesmo se comparado com as demais. Então, o projeto de trabalho é outro exemplo profícuo, né, de técnica para o professor. Permite construir um objeto, tema ou programa de disciplina. Então, essa prática consiste em definir um problema e levantar hipóteses sobre. Então, o aluno, a partir das indagações, procurará respondê-las, negando ou afirmando as hipóteses posteriormente indicadas. Então, talvez essa metodologia de ensino seja a mais completa, né, pois engloba várias outras para a sua execução. Então, o projeto de ação didática desenvolve capacidades de pesquisa na medida em que incita, né, a observar, né, a recorrer às técnicas diversificadas, né, como entrevista, questionário, consulta documental, trabalho em grupo, exposição dialogada, observação, visitas. Então, como conclusão, compreende-se que o planejamento pedagógico, quando construído a partir da realidade dos alunos, torna-se elemento central para a organização da praxis educativa. Então, nessa perspectiva, o aluno assume o papel de sujeito, construtor, né, do próprio conhecimento, enquanto o professor atua como mediador do processo, selecionando métodos e procedimentos que favoreçam a interação, a motivação e a aprendizagem significativa. A avaliação da aprendizagem deve ser entendida, assim, como um processo contínuo, formativo e diagnóstico, que vai muito além de provas e notas, funcionando como uma ferramenta para apoiar e aprimorar o ensino e a aprendizagem, identificando necessidades, né, fornecendo feedback e promovendo o desenvolvimento integral do aluno, não apenas sua classificação. Então, é um ciclo constante de coleta de informações para ajustar estratégias pedagógicas e engajar o estudante na construção do próprio conhecimento. Então, nesse horizonte de análise, eu encerro a minha fala, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários acerca dos conteúdos abordados nesse curso. Agradeço a atenção de todos, tenhamos um ótimo congresso e até mais.